Fala, queridos, como estão vocês? Tudo bem? Meu nome é Fábio Santos, eu sou professor de História e estamos aqui, pessoas, mais uma vez para um vídeo sensacional, uma videoaula, onde a gente vai tratar de um assunto que eu pessoalmente gosto muito de dar aula e é muito interessante para a formação colonial aqui das Américas. Nós vamos falar da América Inglesa e da colonização da Inglaterra na América do Norte. Vamos falar daquelas chamadas 13 colônias. Vamos lá? Chamadas 13 colônias, pessoas, basicamente corresponde ao que hoje você conhece como costa leste norte-americana. Aquela parte onde fica, por exemplo, a cidade de Nova York, fica virada para o Oceano Atlântico, certo? Essa é a chamada costa leste. Aquela outra costa dos Estados Unidos que fica do outro lado virada para o Pacífico é a chamada costa oeste, onde tem, por exemplo, São Francisco, onde tem, por exemplo, Califórnia, entre outros locais. É interessante a gente notar, pessoas, que a colonização americana, a colonização americana feita pela Inglaterra, ela tem dois momentos, Existe um primeiro momento que ela começa ali já no século XVI, assim como, por exemplo, você também tem a colonização ibérica, A colonização de Portugal e Espanha nos mesmos territórios americanos, só que na parte do sul e na parte central. Caso lá da América do Norte, pessoas, o primeiro momento de tentativa de colonização foi com ainda a gloriosa rainha Elizabeth I da dinastia Tudor, uma dinastia absolutista, mas não era esse absolutismo todo como a gente conhece, um chamado absolutismo disfarçado. Ela tentou, num primeiro momento, incentivar pessoas por volta do ano de 1584 a vir para cá, para a América, começar a explorar, tentar colonizar aquela parte da chamada costa leste, onde hoje é a costa leste norte-americana. Mas acabou não dando muito certo, por volta de 2 anos depois o projeto acabou sendo abandonado. A partir da década de 1620, já no reinado da dinastia Stuart, existe um incentivo muito maior para que muitas pessoas acabem vindo para cá, para a América. Uma série de calvinistas em um navio chamado Mayflower vão descer na costa norte-americana em setembro de 1620, trazendo os primeiros colonos ingleses. Nós podemos categorizar os primeiros colonos ingleses em pelo menos dois tipos. Num primeiro momento, o primeiro perfil de colonizador inglês é justamente o calvinista, que lá na Inglaterra, na Europa nem tanto, mas na Inglaterra especificamente, era chamado de puritano. Os puritanos, pessoas, eram os calvinistas ingleses e eles vieram para cá, para as Américas, fugindo de perseguições religiosas. O século XVII ainda tem muita perseguição religiosa e na Inglaterra não seria diferente. Além deles, um grande perfil de pessoas bem diferentes dele também vieram parar aqui. Eu tenho, por exemplo, órfãos, eu tenho pessoas miseráveis, eu tenho mulheres, eu tenho os chamados degregados, aqueles que eram tidos como indesejáveis lá na coroa inglesa. Até mesmo alguns prisioneiros vieram parar aqui na América, em nome da Inglaterra, certo? Alguns desses prisioneiros cumpriam pena de servidão temporária. O que era isso? O cara podia ficar até 7 anos servindo de maneira temporária, portanto, mas era uma espécie de servidão, tipo uma semi-escravidão mesmo. O cara não recebia salário, ele estava trabalhando para cumprir a pena. 7 anos passados, ele recebia um pedaço de terra e poderia se tornar um colono inglês na América do Norte. A primeira colonização inglesa feita, primeiro núcleo urbano, ou alguma coisa nesse sentido feito pelos ingleses, foi também na década de 1620 no atual estado do Massachusetts, ali num local chamado Plymouth, ou Plymouth, depende da pronúncia que você quiser falar, beleza? A partir dali, pessoas, você vai ter a fundação de várias outras colônias. Para quem não sabe, Massachusetts fica bem no norte dessa região das chamadas 13 colônias. E depois você tem a formação de várias outras colônias ali embaixo, como por exemplo Connecticut, Nova York, Delaware, Maryland, enfim, vários outros locais serão fundados também pelos ingleses, descendo por toda aquela extensão da costa leste da América do Norte. Basicamente, a gente vai dividir essas colônias em duas partes. As chamadas colônias do sul e as chamadas colônias do norte. Ao total, pessoas, nós tivemos 13 colônias sendo fundadas. Hoje, essas 13 colônias fazem parte dos 50 estados que compõem a atual República dos Estados Unidos, o atual país dos Estados Unidos, certo? Mas naquela época eram colônias independentes, então cada uma tinha, por exemplo, o seu governador, podiam escolher suas juntas governativas ou coisas desse tipo, Então era algo mais independente. Bom, quais eram as colônias do sul e quais eram as colônias do norte?
Com o meu papelzinho aqui embaixo, pessoas, porque não são nomes um pouco complicadinhos. Mas as colônias do norte nós podemos identificá-las como Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, New Hampshire, Pensilvânia e Nova Jersey. Já as colônias do sul seriam Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Sul, Carolina do Norte e a Geórgia. A filosofia de governo e a forma como cada uma dessas regiões se comporta vai definir muito a forma de economia que cada uma delas vai ter. Por exemplo, as colônias do norte, bom, como o próprio nome diz, estão mais ao norte, certo? Isso significa, pessoas, que elas estão mais distantes do trópico ali, da linha do Equador. Então, o clima que se faz naquela região é muito parecido ao clima que se tinha lá na Europa. Era muito parecido com o da Europa, como de fato era um clima um pouco mais frio, né? Assim como era o que tinha lá na Inglaterra. Ao invés de você produzir gêneros diversos, muitas das coisas que eram produzidas aqui, sobretudo na zona rural, eram muito semelhantes aos que tinham na Inglaterra. Então o jeito foi tentar produzir alguma outra coisa, ou tentar fazer com que aquela região pudesse dar lucro de alguma forma. Tem um detalhe que eu já ia me esquecendo, gente. As 13 colônias não acham ouro, né? É uma sorte que a Espanha teve, né? Quando chega ali no Império Inca, quando chega ali no Império, né? No Império Azteca. No Império Maia até que não tinha ouro, muito ouro e prata não, mas não tinha o Império Azteca e o Império Inca, tinha muito metal, né? No caso, os ingleses não deram essa sorte toda, né? Infelizmente, eles só vão achar ouro, só vai se achar ouro nos Estados Unidos lá no século XIX, com a chamada Marcha pro Oeste. Sendo assim, pessoas, como é que vai funcionar, né, a colonização lá no norte, sendo mais preciso, né? Os puritanos lá no norte, então, pessoas, procuraram pelo menos fazer duas coisas. Eles investiram em uma economia manufatureira, ou seja, você vai ter ali um desenvolvimento de manufatura, sobretudo para o setor naval, né? Importante parte também para o setor pesqueiro, que até hoje lá nos Estados Unidos é muito forte. A costa leste tem uma tradição pesqueira muito forte. E além disso, também você vai ter grandes e pequenas propriedades rurais. Então você vai ter um grande movimento de colonização mesmo na parte do norte, onde você vai tentar desenvolver economicamente através da manufatura e através da propriedade rural aquela região. A produção manufatureira vai se aproveitar muito de matéria-prima que tinha naquela região, certo? Havia madeiras de qualidade, coisas desse tipo, que poderiam servir para essa matéria-prima, sobretudo para o setor naval. Colônias do sul, pessoas, elas estavam mais próximas ao trópico do Equador, né? A linha do Equador. Isso significa que sua temperatura, né, o seu clima, favorece um cultivo digamos assim, de alguns gêneros mais tropicais, não é, pessoas? Isso significa que são gêneros diferentes daqueles que se produziriam se você estivesse na Inglaterra, já visto que o clima da Inglaterra, como eu falei sobre o norte, é mais frio. Dessa maneira, o pessoal do sul conseguiu fazer uma espécie de plantação, uma plantação muito grande de algodão, sobre um sistema de plantação muito semelhante ao que aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil da cana-de-açúcar, especificando o que eu estou falando, você tinha um sistema de plantação lá na cana-de-açúcar utilizado em Pernambuco, Bahia, Itamaracá e outras capitanias, que era o chamado sistema de plantation, que tinham pelo menos 3 premissas básicas. A primeira era uma grande propriedade de terra, portanto um latifúndio. Esse latifúndio ele era monocultor, ou seja, plantava-se em sua grande maioria apenas um único produto, e ele era escravista, certo? Então dependia-se muito de mão de obra escrava. No caso aqui da América do Norte, pessoas, assim como no Brasil, também vai se utilizar de muita mão de obra escrava vinda da África. Só que lá nos Estados Unidos eles também se utilizaram um pouco da mão de obra dos índios que existiam nos Estados Unidos. Diga-se de passagem, praticamente nenhuma população indígena sobrou para contar muita história. Índios Apache, Cherokee, você não tem tipo que nem aqui no Brasil, onde você tem algumas reservas indígenas, algumas até só o pessoal do FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, chega. Lá nos Estados Unidos a gente não tem muito disso não, viu? Essas plantações onde você tinha, né, esse sistema de plantation, você tinha vários produtos, né? O principal produto que era produzido lá no sul dos Estados Unidos, né, no sul das 13 colônias, que futuramente serão os Estados Unidos, você tinha, por exemplo, o algodão, né? Mas você também tinha plantação de tabaco, assim como também tinha aqui no Brasil, você tinha plantação de arroz e você tinha também plantação de índigo, que é uma planta que que a partir dela tem como fazer algumas tintas, como por exemplo o azul, que naquela época era muito difícil de se conseguir.
Pessoas, nós temos aqui uma essencial diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte promoveram uma colonização mais manufatureira, onde, claro, havia uma exploração, mas havia um projeto maior de ocupar aquela terra e efetivamente nela morar. Até porque foi esse o princípio que os calvinistas puritanos, vindos lá da Europa, em especial da Inglaterra, tinham como objetivo. E por que eu estou falando da Europa e não necessariamente só da Inglaterra? Porque, por exemplo, a cidade de Nova York, ela não é fundada só por ingleses, ela é fundada por holandeses, até porque o primeiro nome de Nova York foi Nova Amsterdã. Então o pessoal do norte conseguiu fazer uma colonização mais de ocupação, né? Mais de povoamento, como provavelmente você já ouviu falar. O pessoal do sul também fez alguma questão com povoamento? É claro, só que lá a exploração ela era muito grande. A filosofia econômica daquela região lembrava muito, por exemplo, o que a gente tinha aqui no Brasil. Aquilo que você, por exemplo, conhece como sociedade açucareira era muito parecida com o que tinha lá nas colônias do sul das 3 colônias futuros Estados Unidos. Isso leva a gente a crer que as colônias do sul seguiam exatamente as premissas que o mercantilismo pregava, como por exemplo a questão questão do desenvolvimento da manufatura nacional. Os norte também fazia isso, mas sobretudo a questão da exploração, do monopólio da exploração colonial, né? Que aqui no Brasil a gente basicamente costuma chamar de pacto colonial, e provavelmente você sabe muito bem de que esquema que eu estou falando. É aquele esquema com aquelas setas que ninguém gosta, né? Você tem aqui no meio uma seta enorme chamada Pacto Colonial, aí desse lado aqui você tem a colônia, desse lado aqui você tem a metrópole. Aí a colônia envia, né, produtos de matéria-prima, envia minérios, extrativismo vegetal, e em contrapartida a metrópole devolve produtos manufaturados. Ninguém mais aguenta ouvir isso. Mas tem que ouvir. É necessário a gente dizer, pessoas, é que a Inglaterra, pelo fato dela nunca ter tido um absolutismo bem consolidado, um absolutismo de respeito, né, um absolutismo assim que nem lá na França, as 13 colônias elas sempre tiveram uma autonomia consideravelmente grande, sobretudo se você for comparar, por exemplo, os vice-reinos espanhóis ou, por exemplo, a colônia do Brasil, que era uma colônia portuguesa, né? Essa autonomia levou a uma dinâmica comercial muito peculiar dos Estados Unidos, que ficou conhecido como comércio triangular. E o comércio triangular é uma das formas que nos faz entender por que as 13 colônias, em especial as do centro-norte do que hoje é os Estados Unidos, né, dali da costa leste, por que elas enriqueceram tanto. Basicamente, esse comércio fazia uma ligação muito importante de comércio e troca de produtos entre o que você hoje conhece como 13 colônias, né, que é a costa leste norte-americana, as Antilhas e ali o Mar do Caribe e a África, ok? Então, por isso é um comércio triangular. Eu tenho aqui as 13 colônias, aqui eu tenho a África e aqui eu tenho as Antilhas e até mesmo outras partes das Américas. A estrutura básica funcionava mais ou menos da seguinte forma. Os colonos ingleses, eles compravam melaço e açúcar das Antilhas, ou ali do Mar do Caribe. Pegavam isso e transformavam isso em uma bebida chamada rum. Depois, essa bebida ela era enviada até a África e lá na África ela era trocada por escravos. Em contrapartida, esses escravos vinham lá da África, eram vendidos nas Antilhas para também os vice-reinos espanhóis, como por exemplo o vice-reino de Nova Espanha, onde hoje é o México, e até mesmo também para os colonos do Sul. E em contrapartida, esses lucros conseguidos, porque quem coordenava boa parte desse comércio triangular eram as colônias do Norte, eram reinvestidos na manufatura das colônias do Norte. Então esse comércio triangular, como você pode perceber, ele é muito dinâmico. Envolve toda essa questão ali do comércio atlântico, fazendo com que os Estados Unidos, ou o que hoje você chama de Estados Unidos, consiga enriquecer muito rapidamente. Professor, tem uma última dúvida. E o que aconteceu com os índios aqui, né? Bom, cara, lá nos Estados Unidos, gente, a relação que os ingleses tinham com os índios, em certa medida, era muito semelhante à que a gente tinha aqui, por exemplo, no Brasil. Os calvinistas, por exemplo, assim como os padres jesuítas, também tentavam catequizar, né? Assim como os jesuítas catequizavam, gente, quase não saiu, catequizavam os índios, lá eles também tentavam cristianizar os índios, só que segundo o calvinismo. As populações indígenas tentaram resistir das mais variadas formas que vocês puderem imaginar. Mas como eu já mencionei, o tratamento dado a essas populações era muito duro, né? Então praticamente hoje você não tem índio norte-americano, né? Você não tem um camarada, você praticamente não tem índio vivo, você não tem, né, reservas indígenas ou qualquer coisa do tipo. Então infelizmente foi uma população que foi reduzida ao extermínio, assim como por exemplo os espanhóis fizeram com vários povos pré-colombianos.
Era exatamente isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoas. Sugiram coisas aqui embaixo, a gente está aqui à disposição de vocês. Se cuidem e quarentena não é férias, faça ela ser produtiva.